Olá, turma. Professor Josiel Valadão, disciplina de Química. Hoje, dando continuidade ao nosso conteúdo, iremos abordar o modelo de Bohr para que daí a gente possa revisar, né, e para muitos estudar o diagrama de Linus-Pauling e compreender ainda mais a importância dele. Tudo bem? Então, antes da gente começar a falar propriamente desse modelo atômico, vamos só recapitular algumas ideias, tá bom? Aqui nós estamos passando por uma correção de fluxo. Essa correção de fluxo ela vai abordar assuntos do nono ano, tá certo? Professor, mas eu não vi bem esse modelo de Bohr, então é mais uma oportunidade para que você possa estudar de fato, certo? Então, para alguns, esse assunto pode ser um pouco mais complexo, para outros, menos complexo, então é por isso que é importante você participar das aulas remotas, tudo bem? Ter aquele momento de acessar, seja seu celular, seja seus e-mails, para observar as atividades e devolvê-las para os professores, ok? Então, só lembrando um pouco da matéria, né? A matéria, ela foi alvo de muitos estudos desde a antiguidade, desde pelos primeiros filósofos até de fato se chegar a um laboratório de ciências, né? De fato, como por exemplo a descoberta do elétron, que é dado ao modelo atômico de Thomson. O modelo atômico de Thomson foi o primeiro modelo que trouxe essa divisão da matéria. A matéria até então ela era densa, ela era uniforme, ela era indivisível na perspectiva de Dalton, tá certo? Então vamos só recapitular também o modelo atômico de Rutherford. Então, mais uma vez, antes de chegarmos ao modelo de Bohr, vamos ver o modelo de Ernest Rutherford. Ernest Rutherford ele fez muitas pesquisas envolvendo radioatividade e pôde descobrir essa grande quantidade de massa presente em um único local determinado de núcleo. Então, para fins de massa, o núcleo ele carrega a grande massa do átomo. E esse espaço vazio, denominado de eletrosfera, apesar de ser grande, não carrega muita massa do átomo, tudo bem? Então, no núcleo atômico eu encontro prótons, tá bom? Mais na frente nós vamos ver que existem também os nêutrons e nesse espaço ao redor do núcleo nós encontramos os elétrons. Daí tem-se o nome de eletrosfera para esses elétrons que estão ao redor do núcleo, ok? Então, esse modelo também ele é chamado de modelo planetário, porque ele lembra muito bem o sistema de como os planetas se movem ao redor do Sol, né? Então a gente pode fazer uma certa assimilação dos planetas, sendo os elétrons, girando ao redor do núcleo, sendo o Sol, ok? Então você tem o Sol, que você pode assimilar sendo o nosso núcleo, e os planetas sendo os elétrons, tá certo? Então você já deve ter visto essa simbologia da direita em alguma camisa estampada de algum cientista ou de algum filme, você já deve ter visto isso. Professor, mas o modelo de Ernest Rutherford ele traz o que de novidade? O que ele traz de novidade é a existência de núcleo com cargas positivas e uma eletrosfera com cargas negativas, tá certo? Só que nós vamos ver nos próximos slides que algumas teorias da física clássica que o Rutherford ele viveu nesse período, elas atribuíam para cargas aceleradas, como os elétrons, uma diminuição desse seu movimento até que se chegasse a haver um choque entre essa partícula acelerada, no caso o elétron, com o núcleo da matéria. E a matéria iria se desfazer, mas nós não vemos isso acontecer no dia a dia. Você não vê a matéria se desintegrar, né? Pelo contrário, os elementos químicos, as substâncias formadas, elas são bastante estáveis. Tudo bem? Então, qual era o problema do modelo de Rutherford? De acordo com a física clássica, para cargas aceleradas, elas liberam energia continuamente. Para os elétrons, eles aumentariam o movimento que realizam ao redor do núcleo, então essa frequência do movimento deles ao redor do núcleo iria crescer, de maneira que a energia que irradia, né, que a gente pode ver, iria aumentar também. Só que a gente não vê a matéria
do nada aumentar essa energia. Você está observando aqui a tela do seu celular, você não vê um gás sendo formado na sua frente, um oxigênio brilhar, ou então um nitrogênio mudar de cor, né? Eles não possuem cores, então isso aqui não acontece. Então essas teorias da física clássica elas foram superadas com o modelo de Bohr. Então mais uma vez, para cargas aceleradas, elas liberam energia continuamente e os elétrons eles aumentariam o movimento que realizam ao redor do núcleo, até que ocorresse um choque entre elétron e núcleo e assim a matéria e átomo deixariam de existir. Tá bom? Mas não é isto que acontece. Niels Bohr introduziu conceitos novos sobre a matéria, o que gerou a mecânica quântica. Esse nome de quântica você vai ver na física, na química, em ciências da natureza, em ciências exatas. A quântica ela está voltada ao estudo microscópico da matéria, para aquelas questões mais difíceis, mais complexas. Tudo bem? Então, Max Planck foi um cientista que viveu no século XIX, certo? Ele propôs que a matéria, quando emite energia, não é de uma forma contínua, como pensavam, mas sim descontínua. Ele deu o nome de quanto. Então, quanto nada mais é do que feixes, pequenos pacotes de energia, e de maneira descontínua, tá certo? Então, professor, mas o que é que o Max Planck e o Bohr eles querem mesmo realizar com esse novo modelo, com essa introdução da mecânica quântica? É trazer para a população científica daquela época, daquele tempo, que a matéria, melhor dizendo, os elétrons não necessariamente emitem energia e ficam transitando entre transitando na eletrosfera para poder perder energia. Ele não necessariamente ele precisa ficar transitando, se movendo, ele pode ficar estacionário. É o que nós vamos ver, tá certo? Então, é igual você sentado em um banco da praça. Você não necessariamente você deve ir curtir um carnaval. Você pode ver um carnaval de onde você está sentado. Você não precisa se locomover. Até então, né? A não ser que um colega, um amigo seu lhe puxe pela mão e você comece a brincar e pular carnaval, né? Carnaval. Então vamos lá, pessoal. Então as pesquisas de Bohr o levaram à conclusão de que elétrons que circulam próximo ao núcleo possuem menos energia do que aqueles que estão em órbitas mais distantes do núcleo. Tá certo? Então isso aqui é quase um resumo já das pesquisas do modelo atômico de Bohr. Professor, então já vi aqui uma questão me perguntando se o elétron que está numa camada M tem mais energia do que um elétron que está na camada K. Então isso aqui vai te ajudar a perceber a resposta correta, tudo bem? Então tá aí o Max Planck. Max Planck também foi um estudioso que veio a somar suas ideias para a mecânica quântica. A mecânica, por quê? Porque é mecânica que estuda o movimento das partículas. Então, o modelo de Bohr. Segundo esse modelo, os elétrons não devem necessariamente emitir energia quando estão em órbita. Professor, por que a gente está falando de energia? Porque ele é uma carga acelerada. Se ele é uma carga acelerada, deve haver uma energia para que possa o locomover, né? O mover, melhor dizendo. Os estudos de Bohr foram com o átomo de hidrogênio. O mesmo, resumidamente, apresentou. Antes de a gente falar das ideias, é importante nós entendermos que o átomo de hidrogênio ele é o átomo mais simples, ele é o elemento químico mais simples, por isso os estudiosos percebiam que ele seria a base para a compreensão do funcionamento da matéria, dos outros átomos e assim sucessivamente, tudo bem? Porque ele só possui um próton e um elétron no seu estado neutro. Você pode conferir na sua tabela periódica. Então, quais foram as ideias do modelo de Bohr? Um elétron gira ao redor do núcleo em órbita circular. Um átomo possui um número limitado de órbitas que se diferem uma das outras pelo raio. Enquanto um elétron permanece em movimento, em órbita, não emite nem absorve energia. Então, ele pode permanecer em órbita sem emitir e nem absorver energia. Tá certo? Ele pode se manter de maneira estacionária.
ou mesmo em movimento dentro dessa órbita, tá certo? Então, cada uma dessas órbitas é caracterizada por determinada energia. É o que nós vamos ver, o que denomina as camadas eletrônicas. Então, mais uma vez, os estudos de Bohr foram com o átomo de hidrogênio. O mesmo, resumidamente, apresentou: um elétron gira ao redor do núcleo em órbita circular. Um átomo possui um número limitado de órbitas que se diferem uma das outras pelo raio. Enquanto um elétron permanece em movimento, não emite nem absorve energia. Ele pode ficar em uma determinada órbita e não ficar transitando entre as demais órbitas. Cada uma dessas órbitas é caracterizada por determinada energia. Falando um pouco dos símbolos, já que a gente está falando das partículas que formam a matéria, o elétron ele tem esse símbolo aí, pessoal. Ele foi descoberto por Thomson com a ajuda de outros cientistas. O próton tem esse P com esse mais elevado para indicar a sua carga. Foi descoberto por Goldstein e Rutherford. E esse nome esquisito aí é o Chadwick, ele descobriu o nêutron, tá certo? Então, se você observar, as massas de próton e nêutron se equivalem. Arbitrariamente tem esse número 1. A carga elétrica relativa, se você observar o próton e o elétron, eles possuem cargas diferentes. Então você tem que entender que o elétron ele é negativo e o próton é positivo, tá certo? Com relação ao tamanho, né, e massa, você pode perceber que o elétron ele tem uma massa muito pequena, tá certo? Muito pequena mesmo. Então vamos agora com uma pausa, né, para copiar e fazer algumas observações. Mais uma vez, você está passando por uma correção de fluxo, onde você, de certa forma, revisa os conteúdos do nono ano, tira as dúvidas com o professor para que de fato a gente possa entrar no primeiro ano, tá certo? Alunos estejam motivados para fazer as atividades de maneira remota, paciência, tudo bem? Nosso estado está autorizando, né, está em busca de novas vacinas. Então vamos ter paciência até o momento que a gente possa entrar numa sala de aula, com todas aquelas medidas. E é isso, pessoal. Então vamos dar uma pausa para prosseguirmos.